Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, questão 94 do caderno amarelo. O protozoário Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, pode ser a nova arma da medicina contra o câncer. Pesquisadores brasileiros conseguiram criar uma vacina contra a doença usando uma variação do protozoário incapaz de desencadear a patologia não patogênica. Para isso, realizaram uma modificação genética criando um Trypanosoma cruzi capaz de produzir também moléculas fabricadas pelas células tumorais. Quando o organismo inicia o combate ao protozoário, entra em contato também com a molécula tumoral, que passa a ser vista também pelo sistema imune como um indicador de células do protozoário. Depois de induzidas as células de defesa, estas passam a destruir todas as células com a molécula tumoral. Grande estratégia, né? Como se lutassem apenas contra o protozoário. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Muito bem, antes de ir para as alternativas, dois aspectos importantes. Em primeiro lugar, não existe vacina contra esse protozoário. Tá? Então, não tem vacina. Algumas estão em estudos, mas não tem. E o segundo aspecto, agora falando do câncer, tá? O grande dilema é como é que as células tumorais crescem, se desenvolvem, visto que o câncer é uma mutação do DNA, né? E também tem um descontrole na divisão celular, como é que elas crescem sem o ataque do nosso sistema imunológico. Muito bem, vamos lá. Antes de ir para as alternativas, vamos entender um pouquinho da doença que é o objeto de estudo dessa pesquisa. Tá? Então tudo começa com esse hospedeiro intermediário chamado de barbeiro. Tá? Ele recebe esse nome porque ele retira o sangue através da pele, principalmente nessa região do rosto, é a região que fica descoberta na hora do sono, tá? Mas ele pode picar na mão ou nos pés, certo? Então, o barbeiro então vai sugar o sangue com o protozoário, ok? E quando ele picar uma pessoa, ele vai defecar perto da picada. E ao defecar, tá, a pessoa vai coçar o rosto ali, e aí o protozoário que está nas fezes do barbeiro, então, vai entrar na corrente sanguínea e vai ir para o local destinado. Então, já na corrente sanguínea, ele tem uma preferência de se alojar no A preferência é para se alojar no tecido cardíaco, mas tecidos do sistema digestivo também são preferenciais, certo? Então ele vai fazer reprodução assexuada dentro do tecido cardíaco. Então, embora não tenha reprodução, não seja detectada a reprodução sexuada nesse protozoário, tá? O homem é o hospedeiro definitivo porque a fase mais complexa, quando a gente não detecta a reprodução sexuada, a fase mais complexa é do hospedeiro definitivo. Então, o ser humano é o hospedeiro definitivo. E alguns desses protozoários, então, retornam à circulação periférica para que outro barbeiro, então, vá lá, pique a pessoa, receba, né, o protozoário. Esse protozoário vai até o intestino, nas porções finais do intestino, e ele vai infectar outra pessoa. Então, assim, tem grande chance de cura na fase aguda, tá? Até mais ou menos em média o terceiro mês, 2 a 4 meses, tá? Se detectado até esse período. Porque depois disso os sintomas eles desaparecem. Tem algumas formas, por exemplo, aparece um chagoma, tá? Que é essa lesão aqui característica, e então aqui também, porque o supercílio ele é ricamente vascularizado, então ele muitas vezes procura essa região para fazer a picada, né? Então o sinal de Romanin também é outra possibilidade para detectar a doença na fase aguda, fazer o tratamento e 100% de chance de cura. Certo? As lesões do coração, esôfago e intestino são irreversíveis, certo? Então está aqui o Triatoma infestans, que é o barbeiro, tá? Ele se esconde aqui nesses lugares, tá? Durante o dia e durante a noite, então ele sai para se alimentar. Tem um Trypanosoma protozoário, tá? Que usa um outro hospedeiro intermediário, chamado mosca de tsetse, tá? Do gênero Glossina, no continente africano. Ok? Então já vimos, a gente teve uma ideia aqui da doença. Agora vamos falar da resposta imunológica. Então nós temos dois tipos. Ela pode ser ativa ou passiva. Tá? Então, ativa pode ser natural, com a própria infecção. Tá? Então vai produzir anticorpos, a resposta é longa. Tá? Ou então pode ser artificial, que é o caso do que nós estamos estudando aqui, através da vacinação, com resposta longa e produção de anticorpos. Ok? Muito bem.
A passiva, então, ela pode ser natural, por exemplo, o colostro, né, nos primeiros dias de aleitamento materno, não produz anticorpos porque a resposta está pronta, ou seja, eles já vão entrar em ação diretamente, tá? Então tem curta duração. Ou artificial, que é o caso do soro, certo? Que também tem uma resposta pronta, né? Então, não tem produção de anticorpos e tem uma resposta curta. Quando eu digo resposta, né, sempre tem aquele negócio que a gente vê no cursinho, né? Ser imune é responder rapidamente, tá? Ser imune é responder rapidamente. Essa resposta é uma resposta imunológica. Então nós temos dois tipos de imunidade: imunidade inata e imunidade adaptativa, também chamada de adquirida. A imunidade inata são as barreiras físicas, né? As mucosas, as camadas da epiderme. Tá? Além disso, também tem as células fagocitárias, aquelas células que vão atacar diretamente o antígeno invasor. O indivíduo já nasce, é inato, já nasce com esse sistema pronto. Tá? As células NK são chamadas de NK, é naturalmente matadoras, tá? Natural killer, também vão atacar diretamente o agente invasor. O sistema complemento vai se preocupar principalmente com duas coisas: a opsonização, tá? Que é o envolvimento do vírus ou da bactéria, fazendo uma espécie de capa em volta do vírus e da bactéria, para que os fagócitos, aquelas células que vão fazer fagocitose, ataquem esse vírus ou essa bactéria. E também vai induzir uma inflamação para que outras células do sistema imune cheguem naquele local. Tá? Na imunidade adaptativa ou imunidade adquirida, nós temos aqui uma outra, aqui não tem especificidade, aqui tem especificidade, ou seja, vamos imaginar aqui tem um antígeno, um agente estranho aqui, o linfócito B, então, vai identificar esse indivíduo aqui, esse antígeno, né, e vai produzir anticorpos específicos contra aquele antígeno, ou seja, existe especificidade. Tá? Se essa célula for invadida, né, olha aqui, essa célula verde aqui está sendo invadida por um vírus, por exemplo. Tá? Então, a célula T vai identificar, vai produzir outras células, CD4 e CD8, e também vai promover um ataque. Tá? Através das células T efetoras, vai produzir um ataque a essas células que foram invadidas por antígenos estranhos. Ok? Então nós vimos que a imunidade inata ela é inespecífica, ou seja, ataca qualquer antígeno. O problema é que é muito lenta e, por vezes, muito localizada. Nós vimos aqui nesse resumo que nós temos dois tipos de imunidade: a imunidade humoral e a imunidade celular. Então, na imunidade humoral, tá, começa aqui com o antígeno. Tá? Então, o antígeno, vamos imaginar aqui que é a vacina. Tá? A vacina tem um antígeno atenuado. Então, aplicou a vacina, o linfócito B vai identificar aquele antígeno específico, tá? Vai se ligar nele e vai se diferenciar em plasmócito, e o plasmócito, então, vai produzir anticorpos. Esses anticorpos vão atacar os antígenos. Agora, preste atenção. Então, ele já foi vacinado. Vamos supor que agora tem o antígeno verdadeiro. Tá? Então, antes, quando ele se diferenciou em plasmócito, ele também produziu uma célula de memória. Então, o sistema de inteligência imunológico guardou essa informação para o próximo ataque. Então, está aqui o antígeno verdadeiro, tá? O linfócito B identificou o antígeno, certo? E acionou as células de memória. As células de memória vão produzir vários plasmócitos, certo? E cada plasmócito vai produzir anticorpos. A resposta é mais rápida e em maior quantidade. Então, por isso que a gente fala, né? Ser imune é responder rapidamente do ponto de vista imunológico. Muito bem. Um outro caminho aqui. Então, o antígeno pode ser capturado por um macrófago, certo? Ele é digerido, mas também as suas informações são guardadas e ele apresenta as informações desse antígeno para o linfócito T. Então, o linfócito T vai receber essas informações do macrófago, que é uma APC, célula apresentadora de antígenos, certo? Muito bem. O linfócito T vai trabalhar principalmente com MHC2, que são as células apresentadoras de antígeno, macrófago, linfócito B, células dendríticas, que fazem um papel muito parecido com o que o macrófago faz. Dois caminhos aqui, tá? Primeiro caminho, ele vai encaminhar esse antígeno aqui para o linfócito B, certo? Para produzir o caminho de produção dos anticorpos aqui, certo? Se esse
antígeno invadir uma célula, tá? Ele também pode encaminhar para cá, para o linfócito T CD8, certo? Que vai atacar essa célula, vai induzir essa célula que faça a apoptose, que é a morte celular programada. O CD8 é uma CTL, é uma célula citolítica, que vai levar à destruição daquela célula. Ok? Muito bem. Então, se a célula estiver infectada pelo vírus, o linfócito T vai identificar isso, vai passar para o CD8 que vai destruir. Agora, o linfócito T CD8 também trabalha com MHC1 da classe 1, que é qualquer célula nucleada do corpo humano. Muito bem. O que é MHC? Tá? É complexo principal de histocompatibilidade. Muito bem. Então, por exemplo, células transplantadas, tá, vão ser identificadas pela CD8. Então, ele vai detectar que essa célula transplantada aqui, certo, é uma célula estranha. Vai atacar essa célula, vai induzir a célula a fazer a apoptose. Então, o linfócito T trabalha com células MHC2, complexo principal de histocompatibilidade 2, que trabalha com as células apresentadoras. O MHC1 trabalha com qualquer célula do nosso corpo, certo? E vai promover, vai checar se essa célula é uma célula com o DNA do corpo, né? E caso não seja, vai destruir a célula, ok? De forma direta, ok? Agora, vamos para as alternativas. Muito bem, agora vamos para as alternativas. Qual o mecanismo utilizado no experimento para enganar as células de defesa, fazendo com que ataquem o tumor? Autoimunidade? Não, o sistema imunológico, na autoimunidade, o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. O próprio sistema imunológico ataca o próprio corpo. Tá? É um erro de defesa. A hipersensibilidade, então, nós temos a imediata, mediada por anticorpos, mediada por complexo imune e mediada por célula. A hipersensibilidade é uma exacerbada, é uma resposta exacerbada, um recrudescimento na resposta, certo? Gerando inflamações, vermelhidões, inchaços, tá? Então não tem nada a ver com o contexto aí desse experimento com essa vacina. Basicamente, essa vacina ela é produzida a partir da proteína que o protozoário está produzindo, certo? Que o nosso sistema de defesa ataca, que vai produzir uma resposta secundária com mais efetividade, imaginando que está atacando o protozoário, certo? Então, hipersensibilidade está fora. Ativação da resposta inata é uma resposta não específica, que nasce com o indivíduo. Também não tem nada a ver com o texto. Então, a apresentação do antígeno específico, é verdade. Então, as células que podem fazer a apresentação são células dendríticas, que são as melhores, tá? Para esse caso, os macrófagos e os linfócitos B. E o desencadeamento do processo anti-inflamatório. A vacina não desencadeia nenhum anti-inflamatório, não é um anti-inflamatório. E falando de inflamação, muitas vezes no local da vacina fica ali alguma inflamação, mas não promove nenhum processo anti-inflamatório. Ok? Obrigado pela sua atenção, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, bata o sininho, que para o nosso trabalho é muito importante. É isso aí, valeu!